Samuel Oliveira, Luiz Mário, Oscar Dantas aí, Simas Dias, Anísio Teixeira, não, já estão velhos aí, não aprenderam nada. Compreendeu? Se aprenderam um dia, desaprenderam, porque hoje são idólatras. A realidade é essa, irmão. Aqui o cajado é duro. Tá certo? É Bíblia, é verdade. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Josué Augusto. Eu falo aqui da cidade de Recife, do estado de Pernambuco. Para quem não conhece o tema que é tratado neste canal, eu aconselho você a se inscrever e pesquisar. Mas olha, eu quero falar hoje sobre um tema muito delicado. Um tema delicadíssimo. É sobre o que é pastor. O que é ser pastor. Hoje, qualquer pessoa ou se autodenomina pastor, ou chega a ter o título de pastor pelas mais diversas vias. Mas sabemos que, biblicamente, só há uma maneira da pessoa ser chamada de pastor, é quando Deus escolhe, capacita, habilita, prepara e dá à igreja conforme Efésios capítulo 4, o apóstolo São Paulo explicando. E em função dessa enxurrada de pessoas desqualificadas, despreparadas, sem nenhuma chamada, sem nenhuma experiência pessoal, sem nenhuma vivência, meninos novos, meninos que não têm exemplo a dar, não têm trabalho a ofertar, e como eu sou muito direto, eu quero logo ler um comentário aqui no meu canal, que foi publicado ontem, né? Um irmão comentou a respeito de um vídeo que eu publiquei, aquele hino, aquele belo hino cantando, né? E fiz um coral cantando e fiz a seguinte observação: saudades de quando se adorava a Deus na IEADPE. Os antigos sabem do que eu estou falando. Irmãos, e eu quero ler um comentário aqui de uma pessoa denominada Novo Convertido. Novo Convertido. Ele diz assim: posso imaginar a grande nostalgia e saudades que estes irmãos sentem daqueles tempos de ouro, velhos tempos, em que verdadeiramente era notável o operar de Deus na igreja. Tempos em que pastores abnegados e desprovidos da ganância que vemos nos pastores de hoje faziam a obra com grande dedicação e amor, sem visar lucros e sem dar escândalos. Tempos em que, quando um pastor assembleano passava, as pessoas tiravam o chapéu e cochichavam: lá vai um respeitável homem de Deus. Hoje em dia, quando certos pastores passam por algum lugar, as pessoas cochicham: lá vai o pastor mentiroso, rico e fazedor de rachadinhas. Lamentável. Vejam, esse comentário foi feito no meu canal, neste vídeo aqui, irmãos, que eu publiquei sobre um belo hino cantado por um coral. Agora, irmãos, por favor, fica comigo até o final, que eu quero discorrer aqui sobre o que é ser pastor realmente. Olha, primeiro eu quero fazer uma observação, né? Esses pastores da IEADPE são homens, como eu falei, olha, para ser pastor, eles são desqualificados, despreparados, não têm nenhuma bagagem, nenhuma experiência, nenhuma vivência, nenhum chamado de Deus. 99% é assim. Por quê? Um Jefferson Nafis da vida, um menino daquele que deu prejuízo à igreja, não tem nenhuma experiência, não tem trabalho, não tem, vamos dizer assim, bagagem, nem material, nem espiritual. O próprio Ailton Júnior, mas não são somente esses, o pai também, né? Que ele mesmo disse em audiência: olha, eu não posso, doutor, ir a um restaurante porque as pessoas dizem: lá vai o pastor ladrão, o pastor mentiroso. Meus irmãos, que tipo de pastor é esse? O Samuel Oliveira, idólatra, é pastor cooperador, pastor entre aspas, cooperador de Ailton José Alves. E aí sucede, olha, Luiz Mário, o Jefferson Aleluia, o Nadi Jackson Saraiva, compreenderam, irmãos? O Oscar Dantas, o Luiz Mário, todos esses homens, eles são cooperadores de Ailton, eles não sabem
o que é ser pastor. O Ailton José Alves impõe as mãos da rachadinha sobre esse tipo de obreiro que não são dados por Deus à igreja. E eu vou provar a você aqui biblicamente, porque quando um pastor é dado à igreja, se vê o operar, a unção de Deus, a revelação de Deus, e eles tornam-se ministros das coisas de Deus a respeito da igreja. Irmãos, pastor é uma coisa que teve origem lá entre os hebreus. Vocês lembram-se que quando José tornou-se governador do Egito, que trouxe o pai dele, Jacó, e para que escolhesse a boa terra, disse: olha, vocês dizem a Faraó que não sabem fazer nada. A vida de vocês é cuidar de ovelhas, é ser pastor. Porque pastor era uma função humilde, mas honrada e de altíssima confiança, onde os grandes proprietários de terra davam suas ovelhas, seus bois, suas jumentas, para que aquele homem de profundo conhecimento do comportamento das ovelhas, e que tinha contato com as ovelhas, e que tinha cuidado com as ovelhas, e que tinha amor às ovelhas, guardasse aquela propriedade peculiar dele. Então surgiu lá no Egito, lá na terra dos hebreus, né? No Egito onde eles estavam. Diga que vocês são pastores de ovelhas. Irmãos, a gente viu também que quando Moisés foi separado para tirar este povo, ele estava aonde? Atrás do deserto, fazendo o quê? Cuidando do rebanho do Jetro. Então, a função de pastor está intimamente ligada a cuidar, a zelar, a proteger, a sofrer, a acompanhar, a ouvir e a proteger as ovelhas. Olha, pois é, então eu vou contar aqui rapidamente, espero que o tempo me ajude, a respeito de um homem. Saul havia sido escolhido rei, o povo pedia um rei, e Deus disse a Samuel: Samuel, pega o teu vaso de azeite e vai à casa de Jessé, porque lá eu preparei um homem para ser rei sobre Israel. E houve toda aquela história, ele não queria porque tinha medo, Deus deu a ele, né, a estratégia para fazer, e ele foi, preparou o sacrifício e foi à casa de Jessé. E Jessé tinha 8 filhos, vieram o primeiro, o segundo, o terceiro, e quando Jessé se mobilizava, irmãos, para ungir aquele homem, porque era um homem de grandes estatura, de afeiçoados, né, homens altos, que não era como os homens de antigamente, não eram como os de hoje. E quando passaram-se os 7, e Deus disse: nenhum que eu escolhi. E Samuel disse: pronto. Jessé, acabaram-se os mancebos. Foi quando Jessé disse: olha, tem um menor que está cuidando de quê? Das ovelhas. E as palavras de Samuel foram: disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Olha só. Então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse quem? E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Paulo disse lá em Efésios que é ele quem dá a igreja. E agora, Deus disse a Samuel: levanta-te e unge, porque este é o que? O homem que eu escolhi para ser rei em Israel. Irmãos, e a partir dali, a Bíblia diz que o Espírito de Deus operou na vida de Davi e passou a repousar a unção sobre Davi. De tal sorte que, a partir dali, um espírito mau começou a atormentar Saul. E Saul ficava perturbado e deram a ideia: olha, manda chamar um jovem que toque, não é? Para que quando o espírito se apossar de você, ele toque e o espírito desapareça. Então, alguém disse: eu sei onde tem um. Aí, olha o que disseram de Davi. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar e é valente e animoso e homem de guerra. Olha as qualidades. E sisudo em palavras e de gentil presença. Você está vendo como deve ser o homem
pelo qual repousa o Espírito Santo de Deus, a unção de Deus. O homem que é idólatra, para profetizar, pede autorização ao gestor presidente. Para falar, fala em nome do gestor presidente. Se você disser que o Espírito e a unção de Deus repousa sobre este homem, ou estes homens que agem assim, você está blasfemando. Seguindo aqui, irmãos. Aí diz aqui, olha. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Essa expressão é muito importante. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele, porque a unção de Deus já estava repousando sobre Davi. Irmãos, mas Davi era um homem de trabalho. Além dele ser pastor de ovelhas, ele não só fazia pastorear ovelhas. Ele era animoso, varão de guerra. Como disse aqui o jovem, né? Valente, animoso e homem de guerra, sisudo de palavras e de gentil presença. Então, irmãos, havia guerra entre os filisteus e os hebreus naquela época. E os 8 irmãos, aliás, os 7 irmãos de Davi, por certo, estavam na guerra. E Davi, apesar de ungido, voltou para cuidar das ovelhas. Compreenderam, irmãos? E depois, Jessé chama Davi e diz, olha, Davi, vem cá, leva para teus irmãos. Aí preparou lá uma comida, né? Uma provisão, e mandou Davi levar para os irmãos dele que estavam na frente da guerra. O versículo 14 do versículo 17 diz, e Davi era o menor, e os 3 maiores seguiam a Saul na guerra. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi ungido, o Espírito repousando sobre ele, ele ia para Saul e voltava para apacentar as ovelhas. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias, atormentando, amedrontando o exército de Israel. Então Davi se levantou pela manhã cedo, ele era diligente, gostava de trabalhar bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamava a peleja, os 2 exércitos se enfrentando. Mas, irmãos, acontece que ali, e saindo, e estando ele ainda falando com eles, depois que entregou a provisão com os irmãos dele, eis que vinha subindo dos exércitos dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, e o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Quais foram as palavras? Olha, não são vocês, os hebreus? Me dá um homem para que guerreie comigo. E será que, se ele conseguir me vencer, vocês serão nossos escravos. Mas, se eu o vencer, vocês serão nossos escravos. Irmãos, e quando aquele filisteu, que a Bíblia diz que ele era bem maior, não é? Se apresentava perante o exército, não tinha um só homem que enfrentasse aquele gigante. Todos eles corriam. E Davi perguntou, olha, o que é que está acontecendo? O que é que vão fazer? Olha, quem vencer esse gigante, o rei vai livrar de impostos e vai dar a filha dele para casar com ele. E Davi disse o seguinte, que farão aquele homem que feriu o filisteu e tirar a afronta de sobre Israel, mesmo contra a vontade dos irmãos? Então, eles disseram a Davi, e Davi disse, olha só, quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? Davi não se referiu a Saul, não, irmãos. Saul era o rei em evidência, mas Davi não era cooperador de Saul, como os obreiros daqui da IEADPE. Vocês estão todos errados. Recebam o cajado de Deus. Davi se reportava ao Deus de guerra, Senhor dos exércitos, o general que nunca perdeu em batalha. Por certo, Davi conhecia as grandes batalhas que o povo de Israel teve que passar para chegar até onde chegaram. Então, o que é que acontece, irmãos? E Davi se dispõe a lutar contra este homem. Olha só, um menino
o menor dos 8, não estava no campo de batalha, nunca tinha guerreado, era pastor de ovelha, mas vejam o valor de pastor. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Teu servo, porque era uma maneira que as pessoas tinham de se dirigir ao rei. Mas na realidade, Davi não foi em nome de Saul, como vocês tudo fazem em nome do gestor presidente. Isto é uma aberração, isto é uma atrofia espiritual, uma atrofia teológica, e Deus não está se agradando de vocês. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo, olha bem, irmãos, que coisa, o rei aconselhou para que ele não fosse. E ele disse: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. Você, pastor, daí é a DPE, você livra as ovelhas? Você arrisca a sua vida pelas ovelhas? Ou vocês estão ferindo as ovelhas para fazer a vontade de Saul, configurado como que fosse o Ailton José Alves? Vocês estão errados. A nossa luta, a nossa guerra é porque nós conhecemos essa igreja, conhecemos a vontade de Deus, nós conhecemos as Sagradas Escrituras e jamais aceitaremos essa imposição, dessa intermediação desse rei que se denomina ungido de Deus. Então disse Davi a Saul: e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Quem honra, quem acredita a Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, Deus age e peleja por ele. Mas quando vocês aí, obreiros, porque essa passagem aqui é para vocês, vocês dedicam toda a glória, todo louvor, adoração, idolatria a Ailton José Alves, Deus vira o rosto de vocês. Agora vocês vão ver aqui o que acontece com o homem quando honra a fé e a palavra, a fé em Deus e a palavra de Deus. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Irmãos, nem Saul foi capaz de duvidar que a unção, a autoridade, o poder de Deus repousava sobre Davi. E quando disse isso, Saul disse: vou lhe preparar para a guerra. Tome o capacete, tome as minhas vestes, tome o meu escudo. Davi botou, disse, andou com aquilo, disse: olha, nada disso serve para mim. Eu sou acostumado a cuidar de ovelhas. E como ele falou, enfrentou um urso, enfrentou um leão, com as armas que ele tinha, são essas armas. E agora que pesa sobre minha unção, que eu vou enfrentar esse filisteu. E quando Davi se dispôs a lutar, que o filisteu estava lá, manda-me um homem, saía de manhã e à tarde, todos os dias, olha que afronta. E quando viu Davi com uma foge e com uma funda e 5 pedrinhas, disse: oxê, é esse menino? Não tem homem aí para lutar comigo, não? Eu sou algum cão para você sair contra mim com paus e pedras? E outra, né? Ele só faltou dizer: eu sou algum cão doido? Porque hoje não se bate em cão com pau e muito menos com pedra, a não ser que ele seja doido e seja sacrificado. Então, eu acho que Saul disse: olha, Davi me considerou como um cão doido. E Davi olhou, porém disse: tu vens a mim. E olha, Saul estava com lança, com escudo, e além disso, um escudeiro. E Davi disse: tu vens a mim com espada e com lança,
e com escudo. Porém, eu vou a ti, em nome de Saul, em nome de Jessé, seu pai, em nome do irmão mais velho, negativo. Em nome do general do exército, não, irmãos. Quem é pastor, quem recebe de Deus, não é... Veja que ele chamava Saul de Senhor, teu servo, era uma modalidade de respeito. Mas, irmãos, como homem, se dobrar perante Saul, desprezando a autoridade e a confiança que ele tinha em Deus, jamais. Não existia intermediário entre a proposição de Davi e ele. Diferentemente de vocês, eu vou insistir, nós somos cooperadores do pastor. O pastor é quem foi chamado, o pastor é quem foi habilitado, o pastor é quem tem autoridade. Ele não tem porque está desviado. E se vocês são cooperadores dele, todos os desvios dele vocês estão cooperando também. Essa é a realidade. Então, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com a espada e com lança, e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. É pouca coisa, irmãos? Hoje mesmo, olha que determinação, olha que autoridade imperativa. Olha que, meu irmão, quem era que ia resistir ali? E Deus, será que ia não agir diante de uma intrepidez dessa? Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça. Acho que ele olhava assim para o gigante, o gigantão, e ele cá dizendo: e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. Não é a minha carne, como tu falaste, que daria às aves do céu, não. Eu vou dar não somente a tua carne, como a carne do teu exército, porque tu afrontaste o Senhor dos exércitos de Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, e não é com a mão de um terceiro sobre a cabeça de ninguém. Isso é heresia, isso é coisa de demônios para enganar a igreja. Olha o que Davi disse aqui: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Há um versículo lá em Deuteronômio que diz, o Senhor diz assim, olha: vede agora que eu sou, e não há nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver. Eu firo e eu saro. Levanto as minhas mãos para o céu e digo: vivo para sempre. Esse era o Deus de Davi. Mas olha, eu não quero ser aqui jocoso não, mas um homem que faz rachadinha, acusado de tantos escândalos, homem de Deus, se dobrar perante um escândalo desse, uma abominação desse, uma excrescência dessa, das coisas praticadas, isso é abominação para Deus. Vocês precisam anular, se desfazer de tudo e voltar, vestir-se de saco, banhar-se todos de cinza, para poder Deus receber o vosso sacrifício. Bando de herege, bando de herege. Continuando. E sucedeu o quê? Levantando-se o filisteu levantou-se e indo encontrar-se com Davi. Davi não esperou não. Apressou-se Davi e correu ao combate. Diferente de vocês, né? A encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alfoge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. Feriu, não matou não, viu? Não matou não. E a coragem que reinava sobre Davi? Porque se fosse outro, corria, ia esperar uma ajuda, né? Como vocês fazem, né? Adorar o gestor presidente, a mulher, porque agora é o seguinte: aí segue o vice-presidente e ora pelo gestor presidente, pela mulher, pelo filho, pela... Olha, vocês são idólatras, vocês não servem a Deus. Então, irmãos, uma pedra só. Davi tinha 5 no alfoge.
botou na funda, girou, bateu na testa do gigante e ele caiu. Aí Davi não foi olhar, pedir ajuda a ninguém não, para ver se os 3 irmãos dele estavam lá, se Saul estava lá. E a pedra lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra, mas não morreu não, hein? Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Ele caiu, está lá deitado, está vivo, está talvez inconsciente, desmaiado, porque a pedra acertou bem no lugarzinho vulnerável. Pelo que correu Davi, olha agora, pôs-se em pé sobre o filisteu, um jovem de gentil presença, gentil semblante, sobre uma montanha de músculos que afrontava 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, um poderoso exército de homens treinados, mas que quando viam o filisteu, corriam. E agora Davi, aquele homem que sobre o qual repousava a unção de Deus, sobre uma montanha de músculos, na presença dos filisteus, do exército de Israel, ele arranca a espada da bainha do filisteu, do gigante, corta-lhe a cabeça, irmãos. Irmãos, que diferença de homem que confia em Deus, de homem que põe no Senhor a sua confiança. Davi certa feita disse, olha, ainda que um exército me cercasse, ainda que a guerra se levantasse contra mim, o meu coração não temeria. Então, cortou a cabeça. Vendo, então, os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Quem pode resistir? O homem que tem a unção de Deus. Você acha que o homem que tem a unção de Deus vai andar idolatrando, dizer que é o operador do pastor, o homem, meu pai, minha mãe? Isso é coisa de idólatra, homem. Isso é coisa de quem serve a homem. Por causa disso aqui, olha. Vocês não são homem de Deus. Quem diz é aqui a Bíblia. É nessa palavra que eu creio. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor subsistirá eternamente. Fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram. O exército todo agora glorificando, cantando, porque a afronta havia desaparecido, o medo. Agora, pela manhã, não apareceria mais aquele gigante que metia medo. À tarde, também não. Estava sem cabeça. Porque a unção de Deus, a autoridade de Deus, o poder de Deus, a intrepidez de Davi foi infinitamente maior do que o medo de Israel diante do gigante. Aí perseguiram até chegar ao vale e às portas de Ecrom. E caíram os filisteus, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. Você está vendo? Por certo, queimaram os seus arraiais, levaram o que tinha de precioso, tomaram as suas armas, fizeram a maior devassa. Homem, porque tinha um ungido de Deus. Ungido é isso. Mas ungido que se dobra perante a corrupção política, ungido que se dobra perante Mamon, praticando rachadinha, ungido que processa irmãos, pagando altíssimos honorários a advogados, ungido que tira dinheiro do gasofilácio, da contribuição para campanhas políticas e depois... Irmãos, tenha santa paciência. Vocês estão sendo enganados. Abram os olhos, ou abra os olhos, igreja. Veja, examine a palavra de Deus e não permita esse opróbrio diante de vocês e diante dos olhos de Deus. E Davi tomou a cabeça dos filisteus, do filisteu, e a trouxe a Jerusalém. Porém, e pôs
as armas dele na sua tenda. Acabou-se a afronta, o medo, não é? O pavor, compreendeu? Um pastor de ovelhas que era acostumado a guardar, a proteger, a enfrentar frios, a enfrentar perigo. Por certo, Davi não dormia se estivesse faltando uma ovelha do seu pai no curral. Pelas ovelhas, ele passou fome, passou sede, com certeza, hora de comer. Se uma ovelha se desgarrava, ele enfrentava perigos mil, até o urso e o leão, para investir contra eles e arrancar da boca a ovelha. Davi passava dores pelas ovelhas, mas não abandonava. Era o seu principal objetivo, diferente de hoje, que esses homens, irmãos, eles ficam aí, esses patricinhos, compreendeu? De roupas caras, carrões, muitos deles, pasta 007, um celular de última geração, um iPad, um notebook, para estar lá entregando a mensagem, tudo para agradar o gestor presidente. Esses meninos, eu vou dizer, olha, Jefferson Marques, o Ailton Júnior, o próprio Samuel Oliveira, o Luiz Mário, o Oscar Dantas, não é? Nadi Jackson Saraiva, esse que trabalha aí com campanhas evangelizadoras, Jefferson Aleluia, e muitos outros. Irmãos, qual é a unção de Deus que opera, que repousa sobre esses homens? Pode ainda operar, pode ainda descer, se eles se voltarem para o Deus de Israel, o Deus que livrou o exército de Israel do gigante Golias. É o mesmo Deus que opera nessa igreja, mas foi preciso um homem enfrentar tudo sem intermediação e não aceitar a afronta do exército de Golias contra, porque não era só Golias. E qual é a afronta hoje que esses homens se dobram? O poder econômico, o poder político, as rachadinhas, as injustiças, a idolatria, a feitiçaria, porque rogam praga para quem não aceita essa idolatria. Então, vocês podem ainda ser verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus, porque todo o vosso tempo é dedicado, vamos dizer assim, na função da Bíblia, né? Não faz como ela manda, de tal sorte que o vosso tempo é perdido. Mas, oxalá, que a maneira que vocês têm de se dedicar de uma forma errada, se voltem para estudar a Bíblia, confiar em Deus, orar e buscar dele a unção, buscar dele, olha, obreiros, a revelação, buscar dele o lugar que ele quer que vocês estejam. Mas aí vocês serão verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus, porque são novos, tem muito o que aprender. Samuel Oliveira, Luiz Mário, Oscar Dantas aí, Simas Dias, Anísio Teixeira, não, já estão velhos aí, não aprenderam nada, compreendeu? Se aprenderam um dia, desaprenderam, porque hoje são idólatras. A realidade é essa, irmão, aqui o cajado é duro, tá certo? É Bíblia, é verdade. Então, ou vocês se voltam, ou todo o tempo de vocês serão perdidos. Mas voltando aqui, então quando Davi chega com a cabeça do filisteu, no instante o irmão dele, né? Qual era o irmão dele aqui? Abner, que censurou ele porque ele foi tomar informação, no instante levou a presença de Saul. E Saul não sabia nem quem era Davi. Nem quem era Davi. Porque de quem é esse filho? Aí disseram a ele que era o filho de Jessé, o belamita. Irmãos, eu encerro por aqui, reiterando a minha posição de que eu não concordo, eu não aceito, eu não comungo dessa idolatria. Volto a dizer, vocês podem ser, qualquer um de nós, ser verdadeiros instrumentos nas mãos de Deus, mas com essa idolatria, com essa subserviência, vocês prestam para ser eunuco e Ailton José Alves e não homens de Deus. Porque Jesus disse, olha, eu sou o bom pastor, não é? O bom pastor entra pela porta, não entra comprando votos.
O bom pastor, o verdadeiro pastor, não entra na igreja por amizade, por influência, porque é filho de pastor ou porque prega bem. Ser pastor é ser escolhido, é ser testado por Deus, consagrado por Deus, habilitado por Deus e entregue à igreja. Aí toda a igreja vai perceber a diferença, porque o espírito que repousará sobre o verdadeiro pastor não é esse espírito do engano e da mentira. Porque o gestor presidente está sendo servo do espírito do engano e da mentira, compreenderam? E sob as mãos dele estão todos vocês. Então se libertem dessa prisão em nome de Jesus.